A paz do Senhor, que bom estarmos aqui. No livro do profeta Joel, no capítulo 2, verso 21, diz: Não tenha medo, ó terra, regozije-se e alegre-se, porque o Senhor tem feito coisas grandiosas. Amém? Você crê nisso? O Senhor tem feito coisas grandiosas? Então levante do seu lugar e vamos começar esse culto de louvor e adoração a Ele. Senhor Deus, obrigada por esse dia, Senhor, por esse domingo em que o Senhor mais uma vez nos contemplou com as Tuas misericórdias, Senhor. Elas que são a causa de não sermos consumidos. Obrigada pela Tua graça, obrigada pelo Teu favor, obrigada por cuidar de nós, das nossas famílias, Senhor. E porque nós entendemos que todo bem vem de Ti, nós estamos aqui nessa noite, Te rendendo louvor e adoração. Esse culto é para Ti. Seja bem-vindo em nosso meio, Espírito Santo de Deus. Você pode aplaudir Ele como forma de dizer: bem-vindo, Espírito Santo. Aleluia. Reunidos em
Muito obrigada, Jesus. Agora eu te peço, Senhor, aviva os corações neste lugar, Pai. Aviva o coração da tua igreja nessa noite, Pai. Aviva, Senhor. Aviva, Jesus. Aviva, Senhor. Aviva os corações.
sobre a nossa terra. Quantos aqui já ouviram sobre essa promessa? Sabe, quando Jesus pediu para os seus discípulos ficarem em Jerusalém, porque do alto vocês serão revestidos pelo poder. Quando ele prometeu que viria outro Consolador, algo me chama a atenção. A Bíblia diz que de repente, diga comigo, de repente ouviu-se um som como de um vento. Mas sabe, se nós formos prestar atenção, o de repente de Deus precisa ser aguardado, precisa ser esperado. Não foi assim, eles estavam distraídos, eles estavam vivendo suas vidas displicentemente quando o Espírito veio. Não. De repente, enquanto eles estavam reunidos, como nós estamos hoje, enquanto eles estavam em comunhão, como nós estamos hoje, enquanto eles estavam em Jerusalém, como Jesus havia dito, o Espírito Santo desceu. Então, queridos, o grande avivamento que está por vir precisa ser aguardado por nós. Como? Buscando, em comunhão, falando das boas novas de Cristo, falando para o mundo lá fora que Ele está voltando. E enquanto nós estivermos cumprindo o ID, um dia, de repente, o avivamento virá. O avivamento virá. Você crê nisso? Eu quero fazer parte desse de repente. Eu quero fazer parte. Que os nossos corações queimem enquanto a gente clama, enquanto a gente busca, enquanto a gente cuida, enquanto a gente ama, enquanto a gente canta uma canção como essa. E vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Toma o teu lugar aqui, Jesus. Toma o teu lugar aqui, Jesus. Toma o teu lugar aqui, Jesus. Poderoso, forte. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você pode adorar aí no seu lugar. Não dependa dos estímulos aqui. Adore. Adore com a adoração que você tem nos seus lábios.
ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. E nos alegramos e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça
Sou eu mesmo? Vou fazer intercessão? Está comigo? Vamos orar, gente, nesse momento. Hoje de manhã a gente clamou pela vida da filhinha do pastor Freitas, né? Da Maria, que estava internada. Oramos para que o Senhor alcançasse ela. Eu creio que a nossa oração alcança muitas pessoas nesse momento. E eu não sei qual é o seu pedido de oração, o que seu coração nesse momento se dobra diante de Deus para ouvir a voz do Senhor, mas eu queria convidar você agora a entregar os seus pedidos a Ele, se colocar nesse lugar de intercessão, deixar de fato Deus conduzir o rumo da sua história, da sua vida. Eu vou convidar você a fechar seus olhos nesse momento e clamar ao Senhor. Pai querido, nós estamos aqui na Tua presença para Te clamar, para Te bendizer, para reforçar diante de tudo que vivemos e pensamos que o Senhor é o nosso Deus e em Ti está a nossa confiança, Deus. Nós oramos agora pedindo ao Senhor que o Senhor venha tomar os nossos corações em Suas mãos, Senhor. Pai, por muitas vezes andamos ansiosos diante das lutas, andamos ansiosos, Senhor, pelas situações da vida, mas nesse momento, Pai, nós queremos entregar tudo ao Senhor, confiando que o Senhor é aquele que nunca perde o controle, confiando que o Senhor é aquele que nunca perde uma batalha, o Senhor é o general que comanda exército, Senhor, e nós confiamos em Ti apoiamos a nossa confiança. O Senhor é o nosso Deus, e como é bom confiar no Senhor. Pai, nesse momento oramos, clamando por aqueles que nesse momento estão enfermos, Senhor. Nós declaramos cura agora, cura do Senhor nesse momento. Pai, toca agora, do alto da cabeça até a planta dos pés, Senhor, trazendo cura, queima a enfermidade agora, em nome de Jesus. Nós repreendemos agora, sai todo mal, toda enfermidade, em nome de Jesus. Nós oramos agora, Senhor, para aqueles que precisam de uma libertação, para aqueles que precisam de uma palavra de libertação agora, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, quebra as cadeias, Senhor, em nome de Jesus, liberta aquele que está cativo nessa hora. Pai, nós oramos por aqueles que o Teu povo tem intercedido, Senhor, por aqueles que ainda não Te conhecem. O Senhor é um Deus de perto, mas o Senhor também é um Deus de longe. O Senhor pode agora tocar naqueles pelo qual estamos orando agora. Vai nos lares agora, Senhor, aonde estiver, o Senhor é aquele que alcança. Não há parede, não há porta, não há segurança que impeça a Tua presença de chegar. E quando a Tua presença chega, algo diferente acontece. Quando a Tua presença chega, Senhor, nós podemos ver e perceber a glória que transforma a vida do homem, do ser humano. Faça desse jeito agora, traga resposta à oração. O Teu povo que tem Te clamado, tem pedido, Senhor, traga resposta ao Teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Continua livrando, guardando aqueles que estão clamando nessa hora, Senhor. Continua, Senhor, dando uma visão de águia para esse tempo, mantendo o coração ligado ao Teu. Pai, que ninguém perca o contato contigo, Senhor, porque nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Pode sentar no seu lugar. Nesse momento, vou chamar o Carlinhos aqui. Queridos, nós estamos num momento de adoração e nós queremos adorar a Deus pela sua vida. Você, visitante que nos visita nessa noite, alegre nos nossos corações, gostaria que você levantasse uma das mãos para que a gente possa dar um abraço em você. Bom, olha quanta gente, tá? O irmão que está perto, dê um abraço, né? Que você possa se sentir amado pela Igreja Batista Atitude do Meia, né? E para quem não sabe, só aproveitando esse momento, visitante,
você tem um cafezinho 8h30. Nós temos o culto também aos domingos às 10 horas. E 8h30 a gente tem um café da comunhão. Então você que nos visita, venha participar com a comunidade Igreja Batista Atitude aqui no Meio, tá bom? Então se sinta em casa e que Deus possa falar profundamente ao seu coração. Você tá chique com essa jaqueta aí? Oi, gente, boa noite, a paz do Senhor, amém? Olha, vocês vieram no dia do jogo do Flamengo. Vocês querem muito para a igreja mesmo, hein? Glória a Deus. Gente, esse é o nosso segundo culto à noite, né? Ainda está sendo uma novidade para o pessoal, mas eu creio que essas cadeiras em breve já vão estar cheias também, né? Teve um tempo que o nosso único culto estava assim, aí a gente foi enchendo, agora a gente está com o segundo culto e eu creio que semana que vem, aquele que você tem orado vai estar aí com você do seu lado, amém? Amém? Que bom estar aqui com vocês. Hoje, mais cedo, a gente teve o nosso culto, foi uma bênção, Deus falou poderosamente e agora a gente está fazendo aqui uma palavra diferente. Quando está tudo muito cheio, a gente tenta repetir, né, para que ninguém perca, mas a gente está fazendo assim, ministrações diferentes e tem sido muito bom estar aqui com vocês, tem sido maravilhoso. E vou falar com vocês o que eu falei mais cedo. Você sabe muito bem que a gente está nesse lugar aqui de passagem, né? A gente está aqui provisório e maravilhoso, né? Estar nesse lugar. Eu lembro quando a gente veio para cá, fez o primeiro culto, o pessoal no final falou para mim assim: a gente vai ficar aqui, né? Todo mundo falou comigo que aqui ficou maior para nós, e Deus sabia, parece que foi o tempo certo, né? A igreja deu uma expandida e a gente está vivendo essa fase muito legal aqui, mas você sabe que a gente está orando já tem um tempo pelo nosso espaço. Você está orando por isso? Tá? A gente está clamando por isso. E eu brinquei aqui mais cedo que a gente tem uma equipe aqui que fica de radar, assim, olhando. Já me entregaram que o Dinho também vai dirigindo, vai olhando aí onde é que tem. Está todo mundo nessa expectativa, né? De achar o nosso lugar definitivo. Aqui é a nossa tenda, né? Aqui é a nossa tenda. Ele está montando, desmontando a tenda. Mas a gente está nessa expectativa do que Deus vai fazer. Bom, a gente achou um lugar que a gente gostou muito, né? Aí eu vou falar o que eu falei de manhã. Mas eu não vou dizer onde é que é ainda. Só se ficar certo. Por quê? Porque você vai ficar com expectativa, meu, para deixar ser. E não adianta no final do culto me perguntar se é no Meia ou do outro lado do Meia, tá bom? Você vai ficar curioso aí, vai guardar para você essa curiosidade. Guarda aí, espera. Mas a gente tem orado por isso, a gente tem orado para que seja da vontade de Deus, a gente esteja alinhado com o Senhor para esse tempo. E eu queria que você orasse junto comigo aí, orasse junto com esse irmão. Eu entrei na intercessão na quarta-feira, toda quarta, segunda e quarta, a gente tem uma reunião de oração. O pessoal já estava lá orando por isso, está sonhando com esse momento. E a gente sabe que quando esse momento chegar, a gente vai precisar contar com a ajuda dos irmãos, né? Para que a gente comece a se movimentar, fazer as obras. Vou te chamar para fazer faxina lá, tá bom? Então posso contar com você? Tá bom? Então a gente vai precisar fazer obra. E hoje, quando acabou o culto, eu nem falei isso pessoal, quando acabou o culto hoje, o irmão me procurou lá fora e falou assim: eu trabalho com decoração. E eu quero doar a decoração do Kids inteiro. Quando estiver na nossa época. Acontece com a Gisele, né? Ela, aí o irmão falou assim: vou ficar te lembrando pra você esquecer. Eu falei: não vou esquecer não, pode ficar tranquilo. E então assim, a gente precisa de fato que todos se mobilizem nesse propósito, todos sonhem nessa direção, né? E eu queria convidar você a se envolver com isso. Você sabe que quando a gente tiver o nosso espaço bíblico, não é imediato, né? Tem um processo para entrar no espaço e paralelo a isso a gente continua aqui. E você sabe que
todo dia que a gente está aqui, a gente tem um custo, né? A gente aluga esse dia aqui. Então, isso é possível porque nós temos irmãos que têm sido fiéis nessa obra. E eu queria convidar você a continuar se envolvendo nessa obra, investindo. Eu falei que hoje a gente está com uma perspectiva muito grande de montar um caixa para esse momento, né? Para quando chegar um momento de obra, a gente está equipado, esse momento de pagar um aluguel, né? Então, isso é possível se você sonhar junto comigo, se você sonhar junto com essa igreja. E eu tenho certeza que juntos nós vamos alcançar as nações, né? Eu creio que juntos nós vamos mudar a realidade desse bairro. Eu creio nisso, você crê nisso? Eu creio que a nossa igreja vai ter um impacto nessa cidade. E eu escolho crer e decido crer que a nossa igreja vai ser uma igreja muito relevante nesse lugar. Eu creio que nós vamos fazer a diferença para Jesus. Então, se envolva com essa obra, essa é uma terra fértil. Eu queria convidar você a ofertar o Senhor, ser generoso nesse momento, a trazer o seu dízimo, ser um fiel dizimista. Aqui estão os nossos dados financeiros, aqui tem o nosso Pix, pixmail@ibstudio.com.br, os nossos dados bancários. Aqui tem os irmãos com a maquininha de cartão, ali atrás também, com o envelope, para você que deseja trazer a sua oferta. Traga a sua oferta com muita alegria, né? A Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Isso é um prazer. Nunca com pesar, né? Mas de fato com prazer de estar abençoando a obra de Deus, fazendo parte desse mover. Quando você traz sua oferta, você diz que a gente vai continuar cantando louvor. Você não sabe, Nath é uma amiga querida, está aqui com a gente. Eu já falei para ela que vou roubar. O Samir já é meio roubado, né? Ele já é meio roubado. Eu estou nesse processo de roubar, de bônus da rouba as irmãs para dançar aqui. E ora aí para Deus prender ela aqui, ora aí. Ora. A gente vai cantar o louvor agora, você pode ter sua fé. Porque vive, posso crer.
Vamos orar pelas ofertas aqui. Silvia, ora aqui para nós. Cadê Silvia? Ora aqui para nós agradecendo as ofertas. Oremos. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, por esse culto, Pai. Muito obrigado por cada um que está aqui, Senhor. Muito obrigada por cada um que pôde ofertar, que pôde dizimar, Senhor. Que esses recursos sejam usados com sabedoria, Senhor, para o crescimento do Teu reino, para o avanço da Tua igreja, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso provedor, aquele que nos sustenta em todo o tempo, Pai. Muito obrigada por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigado, João. Gente, eu vou fazer um momento aqui para a gente apresentar duas pessoas aqui que de manhã, se você estava aqui, você viu que a gente teve a apresentação dos membros e agora a gente vai apresentar outra parte, né? Que pegou as fichas, está tudo certo. E queria chamar aqui a Ângela, a Nina, para a gente orar por eles. A Ângela veio até chique lá, você tá vendo? A Nina, nós estamos recebendo essas irmãs, né? A Ângela já está recebida já tem um tempo. Fez online, não foi apresentada. Aí é isso, a gente vai apresentar aqui essas irmãs da igreja. Nós recebemos com elas com muito amor aqui na nossa igreja. Abençoamos a vida delas. Amém? Elas são uma bênção, né? Não tem como. A gente fez a casa membrizão na casa da Ângela, da Nina. Aí fica a Ângela, Nina e Daniel revezando para abrir para a gente, os interfones, né? São vários interfones na casa. Um atende, outro, eles ficam lá se revezando para nos atender com tanto amor. A gente agradece muito a vida de vocês, tá? Vocês são um presente aqui para a nossa igreja. Vamos abençoar a vida delas? Você pode tirar as mãos para cá? Senhor, muito obrigado. Obrigado, Deus, pela vida dessas irmãs tão queridas. Nós agradecemos e pedimos ao Senhor que o Senhor abençoe a vida delas nessa igreja, Senhor. Que elas frutifiquem, Senhor, que seja um tempo de frutificação do Senhor na vida delas, de colheita sobrenatural. Obrigado, Deus, por essas irmãs tão queridas, tão amorosas, Senhor, que sempre nos tratam com tanto amor e isso nos lembra o Senhor, Pai. Pai, que a Tua mão poderosa esteja sobre elas, Senhor, sobre o Daniel, Pai, guardando em todo o tempo. E, Pai, eu quero te pedir que esse tempo, Senhor, o Senhor possa fazer coisas sobrenaturais através da vida delas, Senhor. Faça com elas aquilo que o Senhor deseja, porque nós somos servos do Senhor e nós estamos aqui para te obedecer, Deus. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém, gente. Obrigado. Você pode abrir sua Bíblia em Efésios 5? Obrigado. Efésios 5. Efésios 5, 18. Se está difícil de achar, canta a musiquinha. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Canta a musiquinha. Está difícil. Você trouxe a Bíblia? Sua Bíblia está aí? Cadê a sua Bíblia? Está aí?
Quem achou diz assim: eu amo a Bíblia. Acharam, né? Efésios 5,18 diz assim, a palavra do Senhor: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado pela sua palavra, obrigado pela sua presença, e nós queremos nos render ao Senhor como um ato de total confiança de que o Senhor é aquele que conduz esse momento. Eu me esvazio nessa hora, Senhor, para que só haja o Senhor em mim. Eu me esvazio, Senhor, para que a tua igreja possa ouvir a tua voz, Senhor. Fale, Senhor, conosco. Nós desejamos por isso. Pai, que a tua voz seja como o som de muitas águas nessa hora, esse som forte que quebra em nós tudo aquilo que não é teu, e que seja a tua voz também como uma brisa suave, Senhor, que vem trazer calmaria aos nossos corações. Fale com a tua igreja, Senhor. Nós te entregamos a direção de tudo aqui. Receba os nossos louvores, as nossas orações, porque tudo é para ti, Senhor, e tudo é para a tua glória. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, a Epístola de Efésios, ela é uma epístola que enfatiza a verdade de Colossenses também, mas ela enfatiza a verdade que Cristo é a cabeça e que a igreja é o corpo. Se você for lá ler bem, você vai ver que isso é uma ênfase que há nessa epístola, e eles deixam isso muito claro todo o tempo, e não há, na minha opinião, nenhum outro ponto tão alto de revelação como é a chave em Efésios a respeito da vida do crente, que o crente está sentado com Cristo nas regiões celestiais. Isso é muito profundo, isso é muito forte. E essa epístola ela continua não só nos dizendo que nós somos assentados com Cristo nas regiões celestiais, mas como ela nos exorta a viver uma vida digna, de acordo com a vocação que tivemos de Deus, com o chamado que recebemos de Deus. E é isso que essa epístola nos fala. Na verdade, a gente pode até dividir essa epístola em duas partes. Do primeiro ao terceiro capítulo, nós podemos dividir a parte onde o apóstolo conta aos crentes quem eles são em Cristo, e do 4 ao 6, que o apóstolo diz o que os crentes devem fazer por estar em Cristo. Você lê bem, você vai conseguir dividir. Se você tiver com a sua Bíblia, você pode anotar. E algumas verdades estão contidas nessa epístola que são marcantes, que a gente precisa entender para que isso tenha relevância na nossa vida. A gente podia resumir essa epístola em 3 palavras. Eu separei essas 3 palavras: assentado, andando e firme. Pela posição, o crente está sentado com Cristo nos lugares celestiais, como diz no capítulo 2, versículo 6. É a sua responsabilidade andar de forma honrada ao chamado que lhe foi feito, como está no capítulo 4, versículo 1. E esse andar é mais amplamente representado como uma guerra na qual o crente está empenhado contra Satanás e todas as suas hostes, na qual ele é exortado
a permanecer firme contra ele. Lá no capítulo 6, versículo 11. Então, é fato para nós que Jesus que nos salvou, nos colocou em um bom lugar. O Jesus que nos salvou nos colocou em lugares altos, nessas regiões celestiais, para que nós possamos reinar com Ele. Isso é uma coisa linda. Então nós precisamos andar de forma digna a esse chamado que recebemos, amém? Se o seu chamado for muito grande, você precisa andar de forma honrada a esse chamado. E todo crente foi chamado debaixo dessa vocação. Isso é bom demais. E permanecer firmes em resistir ao diabo em todo o tempo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Jesus já venceu. Aleluia. Amém? Dá uma glória a Deus aí que você está aqui. Bom, para ser cheio do Espírito Santo, a gente precisa falar sobre algumas coisas. A primeira coisa importante para você ser cheio do Espírito Santo é: você precisa se encher das coisas de Deus. Parar de se encher das coisas dessa terra. Na parte que a gente leu, diz assim: não se embriaguem do vinho. Apesar da Bíblia falar muito contra a bebida alcoólica em vários momentos, aqui nesse momento específico, o apóstolo está fazendo um contraste. Ele diz assim: e não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Repita comigo assim: mais. O mais, para você que lembra das suas aulas de português, o mais com I é quantidade, né? E o mais só com S tem no sentido de porém. Então a gente pode substituir agora, vamos substituir. E não vos embriagueis com vinho, porém enchei-vos do Espírito. Quando a gente está diante de um contraste, a gente pode entender que é um ponto de comparação, né? Tem a parte tal e a outra parte. Uma pessoa que ela fica embriagada, intoxicada com vinho, ela age de maneira, ou com a bebida alcoólica, né? A gente está falando do vinho, mas uma pessoa que está embriagada, ela fica em seu estado natural, sim ou não? Não. Mas geralmente esse estado natural é para a parte ruim, não é? Geralmente quando a pessoa fica embriagada, ela faz um monte de coisa que depois ela fala: não acredito. É assim ou não é? Tem gente que fica mais chorona, tem gente que fica briguenta, não é? Mas quando... Aí vamos lá. A embriagar com o vinho. Mas daquele que se enche, se embriaga do Espírito, ele fica da sua forma natural? Não. Mas de uma forma positiva. Entendeu o contraste? Aquele que se embriaga e a gente pode trazer agora uma profundidade disso e dizer: aquele que se enche das coisas dessa terra sai do seu estado natural, a sua visão começa a ser deturpada. Aquele que se embriaga de um monte de coisa que não é boa para a sua vida não fica no seu estado natural, mas para o lado ruim. Mas aquele que se enche do Espírito, ele também sai do seu natural, mas ele sai para o lado bom. Ele era briguento, agora ele é da paz. Ele vivia ali doido na rua, agora ele só vive arrumadinho. Ele não conseguia parar nenhum emprego, porque ele não tinha compromisso, não tinha caráter. Mas ele ficou cheio de Espírito. O Espírito mudou ele completamente. Ele mudou seu modo de vestir, de falar, de pensar, porque ele começou a se encher do Espírito Santo. Amém? Aleluia! Quando, lá em Atos, capítulo 2, a Nath falou aqui sobre a promessa do derramar do Espírito,
Lá em Atos 2, quando fala sobre a descida do Espírito Santo sobre aqueles homens de Deus, alguns disseram assim: eles estão bêbados. Eles acharam que aqueles homens estavam bêbados. E eu preciso dizer que eu fico pensando em qual estado aqueles homens deviam estar, para alguém achar que eles estavam bêbados, né? Aí Pedro diz assim: calma, gente, eles não estão embriagados não. O que está acontecendo aqui é aquela profecia de Joel, que diz que o Espírito Santo seria derramado sobre toda carne. Isso é uma promessa, gente. Você foi chamado debaixo de uma promessa de ser cheio do Espírito Santo. Isso é sua herança. Não viva a sua vida na igreja, não viva a sua vida cristã sem ser cheio do Espírito. Posso falar uma coisa? Tem um monte de coisa na sua vida que você não consegue mudar. Sabe por quê? Porque você tenta mudar do seu jeito. Você não dá espaço para o Espírito Santo habitar na sua vida, dirigir sua vida. Porque tem coisa que a sua força realmente não consegue. Só quando o Espírito Santo reina. Ou seja, o modo como você vive demonstra do que você está cheio. Pegou? O modo como você vive demonstra do que você está cheio. Deixa eu te falar, se você está cheio de Jesus, você vai exalar isso. Tem alguma coisa errada se você está cheio de Jesus e você é cri-cri. Eu chamo alguém de cri-cri já? Chato, né? Não dá. Não tem como você estar cheio de Jesus e você passa a perna nos outros. Você vê a relação nisso, gente? Tem como você ser cheio de Jesus e ser mentiroso? Quando alguém fala para mim assim, aquele crente é tal, dá um adjetivo ruim, eu falo assim, não, aquele não é crente, não. Se ele fosse, ele não estaria fazendo isso. Eu não estou te dizendo que o crente é perfeito, mas tem coisas que você erra porque você cai, não porque você pratica. É o que chamamos de iniquidade. Cantamos aqui. É o pecado que você comete conscientemente. Você sabe o que está fazendo e continua fazendo e continua praticando. Entende como a diferença daquele que tropeça com a diferença daquele que vive no pecado, na iniquidade? Por isso, Deus odeia a iniquidade, porque é aquele que se acostumou com uma vida errada. Para ser cheio do Espírito Santo, tem que cuidar do que fala, tem que cuidar com o que vê, tem que cuidar com o que escuta. Eu devia ter pegado isso de manhã também. Agora eu estou pensando aqui, mas domingo eu falo assim, gente, não me convida para casa, já vou deixar um anúncio avisado aqui, para você se chatear agora, não quando chegar a época. Se você for fazer o seu casamento, irmão, de baile funk, não me convida para fazer o seu casamento. Tá bom? Dá um sorriso. Pelo amor de Deus, gente. Uma vez eu fui num casamento assim lindo de crente. O pastor estava no eu não fiz, eu fui convidado, mas o pastor estava ministrando falando para ele, Jesus está aqui, maravilhoso, coisa linda, descemos para a festa. Irmão, começou umas músicas que eu comecei a olhar e falei assim, que isso? Porque tem coisa que você escuta, você fica envergonhado, não é? Você está perto de alguém, ouvindo aquela coisa, você fala assim, gente, o que é isso aqui? De repente, gente, acho que vou até pular essa parte, deixa pra lá. Mas eu sei que eu fui embora daquele lugar, eu fui triste. Porque hoje nós vivemos um tempo onde gente que diz que é crente vive uma vida como um não crente. E aí eu falo, você pode fazer seu casamento do jeito que você quiser, eu nunca vou me meter na sua vida, pode ter certeza. Mas não me faz essa vergonha não, de me falar lá, esse aqui é meu pastor, e se botar uma Anitta, né? Para louvar o Senhor no seu casamento. Não bota comigo não, deixa ela cantar contra o preletor no dia. Para ser cheio do Espírito Santo, gente, existe um caminho. Você precisa ter seriedade, igreja, não é clube.
Igreja é um povo, uma reunião de gente que busca Deus junto. E é isso que a gente faz, a gente se ajuda. Quando eu tenho uma dificuldade, eu sou ajudado. E quando você tem uma dificuldade, eu te ajudo. Quando sente sede, se você não está acostumado a beber água, você sente sede, você quer beber água. Mas tem gente aqui que é um pouquinho viciado em refrigerante, não é não? Não vou falar nomes não, Monique, pode ficar tranquilo. Mas, e aí quando você sente sede, você que é viciado em refrigerante, alguém? Ou pode ser outra bebida. Você não pensa em beber água, você pensa em beber aquela bebida que você tem vício, refrigerante. Minha mãe e meu pai brigavam, a gente bebia refrigerante, oh meu Deus, eu bebo uma água. Né? A gente vicia naquilo. Bom, você está com sede, você bebe o refrigerante, mata a sua sede, sim ou não? Mata. Você bebeu ali, se você estiver num dia quente, irmão, vamos ser sinceros, você toma uma coquinha, chega a dar paz de espírito, não? É uma coisa que vem, aquela coquinha assim, ela geladinha, né? É uma benção, pelo que faz mal. Não é benção então, né? Não toma não, gente. Para. Volta. Mas você está saciando a sua sede com aquela bebida. Porém, aquilo está fazendo bem no seu corpo? E imagina se a quantidade que você deveria ingerir de água, você ingerir de refrigerante. A longo prazo, o que isso vai fazer contigo? Cemitério de nenhuma. Mas na sua cabeça você está se saciando, sim ou não? Sim. Só que com a coisa errada. Às vezes nós fazemos isso com a nossa vida. Nós saciamos a nossa sede de Deus com um monte de coisa. Só que uma hora essa conta chega. O lugar onde é primazia de Deus, o lugar onde Deus deve reinar na nossa vida, nós fazemos um monte de coisa. Nós depositamos em relacionamentos, depositamos em dinheiro, em coisas, nós depositamos um monte de coisa, mas ao lugar de Deus é como se mataram a sua sede com refrigerante, mas você deveria estar matando a sua sede com água. E essa água é viva, hein? Pode tomar que depois você nunca mais tem sede. Segunda coisa, para ser cheio do Espírito Santo, você precisa estar em comunhão. Eu gosto de falar disso. Porque tem gente que acha que não precisa do outro para viver uma vida com Deus. E isso é uma mentira. No verso 19 ele fala assim: falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Olha que coisa linda. A comunhão, estar junto, a célula, a igreja, isso faz parte do processo de viver cheio do Espírito. Eu posso te dizer que tudo que eu sei, tudo que eu aprendi através de pessoas que eram cheias do Espírito Santo, que me ensinaram, me exortaram. A plenitude do Espírito Santo é valorizar os relacionamentos comuns da vida. Você valoriza comer uma pizza com seu irmão? Você valoriza isso? Hoje a gente foi almoçar lá na casa do Léo e da Adriana. O Felipe fez uma batata lá. Comeu, glória a Deus, pediu um sorvete no final, né? Mas a gente está ali, a gente está à vontade. Eu estou na minha casa, estou à vontade. Irmãos, é um relacionamento, é comunhão, é um momento comum da vida. Almoçar junto, estar junto, sonhar junto, chorar junto. E como é bom andar do lado de gente comum, mas gente que é cheia do Espírito Santo. Tem gente que gosta de admirar, gente que vê no YouTube, no Instagram, e tudo bem, você pode fazer assim, mas eu confesso para vocês que eu prefiro admirar quem eu conheço de perto. Gente, eu conheço até as falhas, mas sei que é uma pessoa de Deus.
Gente que eu sei que tem dificuldade, igual a mim, mas gente que vive uma vida reta. Eu tenho um pouco de dificuldade de admirar essas pessoas que eu só vejo como mega crentes. Eu falo, gente, eu tenho alguma coisa errada comigo, que eu não sou isso. Gente comum, gente de verdade. Essas pessoas nos ajudam a entender uma vida melhor, uma vida real com Deus. Um dia que você está triste, você chega para alguém e fala assim, estou pensando em desistir, a pessoa já te dá um choque de realidade. Você fala, que isso? Já esqueceu o que Deus fez por você? Você já sai dali com outra cabeça, a verdade, né? A gente fala assim, está fraco, então eu vou te buscar na tua casa, para ir para a igreja. Não vou te deixar não, vamos embora. Estamos juntos. Vamos para o céu juntos. Gente, ser cheio do Espírito Santo é ser humilde, é ser servo de todos os irmãos, é estar junto, é sonhar junto. Como eu sou feliz por ter gente perto de mim que me inspira, que me ajuda, que me impulsiona, que me corrige. A verdade é que isso me deixa mais cheio de Deus. Andar com gente que é cheia de Deus me faz, quase que pega, né? Isso molda quem eu sou. Aí a gente já tá parte assim, mas é difícil, né? Cada pessoa tem um jeitinho, né? Aí eu tenho um jeito, eu tenho outro, aí isso dá uma dificuldade. Irmão, para ser cheio do Espírito Santo, tem um detalhe, você precisa se esvaziar de você mesmo. E aí é nesse processo que caminhar junto é bom, porque um ferro afia o outro. Aí tem aquela pessoa que tem um jeitinho que te incomoda, mas ao trabalhar de Deus na sua vida, depois de passar o tempo, você fala assim, caramba, eu amo essa pessoa. Quando eu conheci, queria. Então, mas agora eu amo, porque Deus está trabalhando o tempo todo na nossa vida. Uma vez eu aconselhei um casal que estava na igreja. Sabe gente que acaba vivendo uma ânsia de casar, assim, fica desesperado, e quando aparece alguém, a pessoa fica igual um cegueirado, nem sei. E aconteceu uma situação assim, a gente soube que esse casal estava vivendo uma vida distante daquilo que Deus sonha para o relacionamento. A gente foi para o gabinete, sentou junto, e uma dessas pessoas omitia essa vida errada, a outra confessava por trás, e a outra omitia porque queria estar no ministério do louvor. Então a gente foi para o gabinete, quer viver a vida errada, vive, mas não é tua responsabilidade, não contamina o altar, né? E aí, aquele foi um gabinete, acho que mais doido que eu. Não, mais doido não foi não. Foi antes. É que já teve coisa mais doida, lembra? Mas aquele ali foi um gabinete doido que eu vivi, porque aquela menina parecia que ela estava anestesiada em outro planeta. Parecia tudo é maravilhoso, parecia mesmo que ela estava meio. Tudo é maravilhoso. E o rapaz disse para mim assim, pastor, você vai ver que daqui a um ano a gente vai estar sentado nesse mesmo lugar e você vai ver que tudo que você está falando não é verdade. Eu falei, então, amém. A gente conversa porque a gente quer ver a pessoa bem, né? A gente não quer ver a pessoa quebrando a cara. Depois de um ano, a gente estava sentado no gabinete, mas não os três, eu e a menina. Porque eles resolveram morar juntos, escondidos. Um dia eu cheguei na igreja de manhã. Acredita nisso, Gil? Cheguei de manhã na igreja, quando eu vejo, morava do lado da igreja, a menina com cara de sono. Falei, Deus não é fofoqueiro, mas foda. E o que aconteceu? Um belo dia que o rapaz disse que eu queria mais. E a menina falou pra mim assim, por que eu não te ouvi? Eu falei, não escuta cuidados, escuta coitados, né? No dia, realmente, ela disse para mim assim, eu estou tão em paz, eu falei assim, Deus, ela falou, Deus está nos abençoando, eu falei, mas Deus não abençoa o pecado.
Deus não abençoa coisa errada. Tem um monte de gente com paz no coração e pro inferno, gente. Com paz de fazer coisa errada. A tua bússola deve ser a palavra de Deus. Amém. O que a palavra diz que é, é. O que ela diz que não é, não é. Fora disso não há verdade. A Bíblia diz: fala entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais, mas é claro que se você está perto de gente que é cheia de Deus, que faz isso o tempo todo, seu coração, pode ser até que seu coração não estava, mas aí se tem perto de você gente que fica ali cantando salmos, hinos, cânticos espirituais, seu coração começa a se encher disso, né? Você começa a ser cheio disso, que vai contagiando você, isso vai te enchendo de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você anda perto de gente que quer Deus, anda perto desses, garra nele. Se tem gente que briga para você estar aqui na igreja, garra nele. Se tem gente que ora por você, se tem gente que te manda louvor mesmo, não é das banitas não, tá? Louvor mesmo. Gente que fala, vamos fazer um propósito, vamos ler a Bíblia, vamos fazer gente que te impulsiona, valoriza essas pessoas. Essa pessoa está tentando te aproximar de Deus. Terceira coisa, para ser cheio do Espírito Santo, você precisa ser grato. Você entende o poder da gratidão? O quanto isso move o coração de Deus? Você entende isso? O verso 20 diz que dando sempre graças, ou seja, sem limite de tempo e sem limite de extensão. Dando sempre graças. Ou seja, a gratidão é não só no tempo que alguma coisa boa está acontecendo, o tempo todo, dando graças. E sem limite de extensão. A sua gratidão tem que ser muito grande, imensa. Você já teve o privilégio de ajudar alguém que foi grato a você? Você já teve esse privilégio de ajudar alguém que foi grato? Agora, você já teve a experiência de ajudar alguém que não foi grato? Já? Vocês são assim, ó, quando falam, já ajudou alguém que foi grato? Todo mundo aqui. Já ajudou alguém que não foi grato? Cara, nossa, já fui. Aí dói mais, né? Bom, pensando nesses dois casos, qual dessas duas pessoas alegra o seu coração? A que foi grata, né? Assim também é com Deus. A gratidão atrai o favor de Deus, a graça de Deus na nossa vida, a presença de Deus. A gratidão atrai bênçãos que você nem imagina. Tem gente que se converte, tem gente que anda com Jesus e parece que não tem gratidão pelo que Deus fez dessa pessoa. A gratidão atrai a presença de Deus. Eu acho legal que no final do verso 19 ele fala assim: de coração ao Senhor. Se quiser marcar isso, você pode marcar. De coração ao Senhor. Essa epístola, Efésios, foi escrita dentro de uma prisão. Está entendendo que isso que a gente leu, tem que ser grato, tem que cantar salmos, tem que ter um coração no Senhor, tem que se encher dele. Foi escrito dentro de uma prisão, não foi escrito dentro da melhor casa na Barra não, hein? Foi dentro de uma prisão. Você consegue perceber que uma prisão não foi capaz de calar, de parar, de inibir a voz de alguém que realmente desejava ser grato e adorar o Senhor? Você consegue perceber que na sua vida nenhuma situação difícil é capaz de calar a sua verdadeira adoração? Se você é grato, você pode passar o momento mais difícil do mundo, mas parece que você fica esquisito, porque o seu coração demonstra gratidão. Eu estou passando por isso, mas Deus é tão bom.
Em todo o tempo, Deus é bom. Mesmo que algumas pessoas não tenham a capacidade de cantar audivelmente, se estiverem cheios do Espírito Santo, estarão cantando de todo o seu coração, adorando de todo o coração. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando o texto nos diz assim, enchei-vos do Espírito, ele está dizendo assim, continue se enchendo. Isso não é um momento. A gente fala assim, batizado com o Espírito Santo, vai ser aquele momento, depois acabou, né? Vive, não, quando eu aceitei Jesus, tive uma experiência com Deus maravilhosa. Mas nem se está dizendo, é assim, ó, continue se enchendo, se encha do Espírito continuamente, todos os dias, sem cessar. Não deixe o fogo do altar do seu coração se apagar. Talvez você pode dizer assim, mas eu já tenho o Espírito Santo, eu sou até crente. Mas a pergunta que eu quero te fazer é, não é se você tem o Espírito Santo, mas o Espírito Santo tem você totalmente? O Espírito Santo tem a totalidade de você? Ele te domina completamente? Você já experimentou usar o Wi-Fi do celular? Quando ele está só com aquele um pontinhozinho? Já? É terrível, né? E geralmente é nesse momento que você quer mostrar uma foto ou um vídeo para alguém assim. E aí ele está até no Wi-Fi, mas ele está com um pontinho, você fica assim, não, peraí, vai entrar. Tem uma hora que se você tiver um 3G bom, um 4G bom, você se irrita e fala assim, peraí, eu vou te tirar. Mas já experimentou usar o Wi-Fi quando ele está com a barrinha toda cheia? É imediato, né? Você quer entrar numa coisa rapidinho. Às vezes você está até mexendo o celular na hora errada, vem aquele barulho alto no vídeo do Instagram, né? Você fica com vergonha. A verdade é que um pontinho, você até está conectado, mas você não consegue fazer muita coisa. Assim é com Deus. Você pode estar até... eu tenho uma conexãozinha com Deus, eu oro na minha casa, mas você não consegue fazer muita coisa. Deus chamou para você ser cheio do Espírito Santo, andar com a barrinha lá em cima. Quando você andar com a sua barrinha da presença de Deus lá em cima, meu irmão, você tem noção da bomba atômica que você vira de Deus. Onde você anda, onde você está, onde você passeia, onde te conhecem, você vira uma referência do Senhor, porque sua barrinha está lá em cima, está cheia. Eu preciso te dizer nessa noite, não viva com a sua vida com Deus na reserva, seja cheio do Espírito Santo, seja grato à obra que o Senhor fez na sua vida, mas diz para Ele assim, Deus, eu quero mais, eu sou grato pelo que o Senhor já fez, mas não vou pedir muito, quero mais. Uma vida cheia do Espírito Santo te possibilita andar em lugares que você não andaria sozinho. Eu não sei como está a sua vida com Deus, eu não sou capaz de avaliar, nem quero fazer isso, não é meu papel, mas eu posso te dizer que se nessa noite você decidir entregar o seu coração completamente ao Senhor, decidir dizer para Ele, Senhor, toma o rumo da minha vida, da minha história, Senhor, faça da minha vida esse Wi-Fi aí cheio. Pode ter certeza que Deus é aquele que é interessado em te encher do Espírito dele. Mas não faça disso um momento aqui, não faça disso o tempo todo. Eu vou contar uma experiência para vocês aqui, que é pessoal, tá bom? Não é para você fazer doutrina, falar que eu estou mandando ninguém fazer isso não, tá bom? Tá gravado, ainda bem que tá gravado. Mas, quando eu me converti adolescente, e você lembra muito bem que
Na época que a gente não tinha um Spotify, ou você ouvia a música assim, ou você tinha aquele aparelho de CD grandão, era assim, botava 3 CDs e rodava, né? Você tirava onda com aquilo, não era? O Discman eu não vou falar não, deixa pra lá. Mas depois ele descobriu uma coisa boa, que o celular tinha MP3, né? Ele passou, foi avançando. Nessa época, para você conseguir uma música, você tinha que fazer como os índios faziam, que era passar por Bluetooth. Lembra disso? Aí você tinha que descobrir alguém que tinha uma música que você queria muito. E aí você ficava com medo de perder aquela música, porque você pegou a música com alguém. Tinha outros que ainda eram mais ainda, que eram infravermelho, botavam um do ladinho do outro. Se você fosse um pouquinho mais velho conseguir, você ia naquele site que tinha, lembra? Que ele tinha o número 4? Lembra dele? Você ia lá, baixava a música. Então, a gente tinha um trabalhinho, né? Para botar a música ali no celular. Pegava ônibus todo dia para ir voltar, né? E ouvir música e convertir. Um dia eu olhei para minha playlist, Nath, e falei assim, tem alguma coisa aqui que não está coerente com aquilo que eu estou vivendo. Tem música de Deus e música que fala contra o que Deus fala. Olhei. Primeiro momento que a gente faz, a gente tenta se fazer de bobo, né? Fazer igual a não se esconder de Deus. Isso é minha experiência, tá bom? Amém? Um dia eu falei assim, bom, então eu vou entender que de 2 águas não pode ser 2 fontes, né? Não posso beber de 2 fontes, de 2 águas. Aí apaguei assim a maioria das músicas, deixei umas 3 que eu mais gostava, música secular. Falei assim, isso daqui, se eu perder, eu senti falta, olhei para aquilo e falei assim, mas o que adianta abrir mão de muito e não de tudo? Não adiantou de nada. Fui corajoso, com medo de não conseguir achar aquelas músicas mais, apaguei, só ficou louvor na minha playlist. Pensa na melhor coisa que eu fiz. Todo dia que eu tinha que pegar ônibus, sabe o que minha trajetória no ônibus virava? Tempo a sós com Deus. Ia botando louvor ali, estava quase igual aquele louvor, batismo no ônibus, lembra do André? Foi, botava ali, se não ouviu, bota, você precisa ver isso. Batismo, precisa ver, depois me conta. Botava aquilo ali, irmão, aquilo ali virava um momento com Deus, na ida, na volta onde eu estava. O que antes era um passatempo, virava um tempo com Deus, meu coração queimava pela presença do Senhor, eu tinha tempo com Deus naquele momento. Sabe o que eu preciso te dizer? Às vezes a gente quer a barrinha do Wi-Fi cheio, mas não quer chegar perto da fonte. E chegar perto da fonte, às vezes tem que, nesse caminho de chegar perto, a gente tem que deixar algumas coisas para trás. Você quer ter a sua vida cheia do Espírito Santo? Você quer viver uma transformação do Senhor? Você quer ver um avivamento dentro de si? Porque antes de um avivamento pegar na cidade inteira, no país inteiro, ele começa dentro de alguém. Ou alguém. Começa aqui. Se você quer viver isso, você anseia ser cheio do Espírito, pode ter certeza, não tenha medo de abrir mão de nada. Não tenha medo de abrir mão daquilo que te afasta de Deus. Porque eu posso te dizer, a recompensa de ser cheio do Espírito Santo é a melhor recompensa. Nada do que você experimente ou sinta nessa terra é melhor do que ser cheio do Espírito Santo. É bom demais. Se você está aqui, você está ouvindo essa palavra, você fala assim, eu quero ser cheio do Espírito. Eu não quero só ter o Espírito Santo, eu quero ser cheio de Espírito. Eu quero entregar minha vida para esse Jesus maravilhoso que completa o coração. Se você está aqui hoje, eu não posso sair daqui sem fazer esse apelo para você, sem te dar essa oportunidade de entregar a sua vida para Jesus. Aí onde você está, feche seus olhos.
Curva a sua cabeça. Faz uma oração comigo aí no seu coração, você e o Senhor. Repete assim comigo. Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. A partir de hoje, eu quero viver uma nova história. Escreve meu nome no livro da vida, para que quando eu fechar meus olhos aqui nessa terra, eu te encontre no céu. Assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Continua de olhos fechados, cabeça baixa. Você que fez essa oração pela primeira vez, você que está entregando a sua vida para Jesus, você está dizendo: eu quero Jesus, eu quero a vida de Jesus em mim, eu quero ser cheio do poder de Jesus, da vida dele. Você que está fazendo essa oração pela primeira vez, aí onde você está, levante uma de suas mãos que eu quero orar por você. Alguém recebendo Jesus nessa noite? Aí onde você está, levante uma de suas mãos e abaixe em seguida para orar por você. Alguém? Essa é uma oportunidade de ouro. Alguém que está aqui e está afastado dos caminhos do Senhor. Alguém que está aqui e está longe do Senhor e quer entregar sua vida para Ele. Aí onde você está, levante uma de suas mãos. Eu quero orar por você. Amém. Deus te abençoe. Há mais alguém que quer entregar a vida a Jesus? Amém. Deus te abençoe. Há mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Levante uma de suas mãos abaixo em seguida. Eu quero orar por você. Já somos do Senhor. Vamos ficar de pé no nosso lugar. Vamos orar, gente. Vamos entregar o nosso coração para o Senhor. Vocês querem vir aqui à frente e receber Jesus? Vocês querem? Se vocês quiserem, se ficarem à vontade. Tem um irmão aí dos irmãos da integração. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Será que você pode aplaudir o Senhor por isso? Vamos orar. Vamos orar. Você pode estender as mãos para cá. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essas duas almas que se entregam ao Senhor nessa hora. A festa no céu, Jesus, porque o Senhor ama essas vidas. O Senhor tem um propósito maravilhoso. O Senhor, não importa se em algum momento, em alguma fase, o inimigo tentou atrapalhar esse teu propósito, mas eu sei, Senhor, eu entendo da parte do Senhor que os seus planos não vão ser frustrados na vida dessas pessoas. Eu oro para que a tua unção, a tua graça, a tua glória, Senhor, esteja sobre elas, Senhor, conservando, firmando os pés delas na rocha, Senhor, para que essa igreja seja uma bênção para a vida delas, Senhor, para que elas cresçam a cada dia mais no Senhor, Pai. Guarda em todo o tempo o seu coração, a mente, Senhor, na tua presença. Assim nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. A gente vai cantar agora. Vamos louvar o Senhor. Encha minha vida.
nós estamos caminhando para o final do culto e gostaríamos de dar uns avisos, né? Para que você saia daqui com alguns avisos. Antes, nós somos uma igreja em célula e o pastor Ed Uber, certa ocasião, ele falou: uma igreja relevante precisa ter duas asas. Uma é uma asa do culto de celebração e a outra asa é a célula. É a célula. Porque com uma asa só, você consegue fazer circo, né? Mas quando você tem duas asas, você voa alto. E você que ainda não está em célula, eu gostaria muito que você... Nós temos célula em várias ruas desta região aqui. Eu queria te convidar a você procurar essas pessoas que estão com colete verde e de preto também, para que você saia daqui com um propósito. Que o Espírito Santo te tocou através dessa palavra maravilhosa. Então, não deixe de procurar uma célula. Nós temos a campanha do alimento, né? Nós somos uma comunidade que gosta de vida. Nós temos paixão por vida. E às vezes as pessoas têm necessidade de alimento. Então você, no próximo domingo, ou no culto das 10 horas, ou das 18 horas, traga um alimento para ajudar essas pessoas que necessitam, tá? E nós temos voluntário. Você que está chegando na nossa igreja: Carlos, como é que eu posso fazer parte desta igreja, Igreja Batista Atitude? Venha, conversa com o nosso pastor. Nós temos um curso de membresia para você conhecer a essência da nossa igreja, tá? Então, outra coisa é voluntariado. Então, venha trabalhar conosco. Você que participa da nossa igreja, caminha conosco, mas você não tem colocado a sua vida no serviço do Senhor. Então, saia hoje com uma determinação. Vou passar a palavra aqui para o nosso pastor. Obrigado, hein? Hoje a gente teve uma arrecadação em boa do quilo do amor, né? Glória a Deus. Continue se envolvendo nisso. Não se esqueça de orar por um lugar nosso, tá bom? Ore por isso. Ô Tuba, quando a gente for, você vai ter que ir lá, hein? Viu, gente? Se bobear, fazer igual aqui, duplo serão, né? Vamos ficar de pé para a gente encerrar nosso culto? Aproveita e já fala com o teu irmão que vai te levar para comer uma pizza, já se convida aí e fala: hoje que Deus vai abrir. Sabe, eu vou comer uma pizza hoje, meu Deus do céu, será? Vamos orar, gente, vamos? Senhor, muito obrigado por essa noite na Tua presença. Obrigado, Senhor, porque a Tua presença é maravilhosa. Nós amamos estar na Sua casa, Deus. Nós amamos estar no Senhor, Deus. Nós amamos os nossos irmãos e é muito bom viver isso, Pai. Nós queremos pedir que o Senhor nos leve em segurança para nossas casas, Senhor. Pai, que essa seja uma semana sobrenatural para cada um de nós, Senhor. Uma semana abençoada, cheia do Teu Espírito, Senhor. Pai, que a Tua palavra possa nortear o nosso coração, não só durante esses dias, mas os dias que vão seguir aí, que a Tua palavra seja o nosso norte, Senhor. Assim nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus, e que o amor de Deus, nosso Pai, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as divinas e doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo, não somente hoje, mas para sempre. Amém. Amém. Vai em paz, gente. Beijo. Semana que vem.